A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, começa agora o programa Café Literário. É sempre uma alegria muito grande aqui estar para conversar com você. Na última semana, nós conversamos, refletimos sobre o tema da dor, do sofrimento e os caminhos que podemos encontrar para um enfrentamento saudável, construtivo, buscando recursos para a superação. Tomamos por base, para fazermos esse diálogo com o pensamento espírita, os ensinamentos do saudoso monge vietnamita budista Thich Nhat Hanh, particularmente a obra Sem Lama Não Há Lótus, a arte de transformar o sofrimento. A flor mais bela nasce de um solo lamacento. Hoje nós vamos começar uma nova série que intitulamos Os Afetos que Curam. Essa série de programas está inspirada no trabalho do neuropsiquiatra francês Boris Cyrulnik, que é um pensador que conseguiu unir ciência e humanidade para nos ajudar a compreender como que o vínculo afetivo e o sentido podem sustentar a vida, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Aqui o afeto não é apresentado como uma receita, uma solução para todos os males, mas como uma presença que acolhe, é o vínculo que protege, é o sentido que reorienta, mesmo em tempos difíceis. É disso que falamos quando dizemos os afetos que curam. Boris Cyrulnik é de origem judaica, vivenciou na sua infância a perda precoce dos pais, que foram deportados durante a ocupação nazista na França. Com 6 anos de idade, Cyrulnik foi detido por colaboradores do regime, mas conseguiu escapar antes da deportação e sobreviveu à guerra escondido com auxílio de redes de proteção, pessoas que surgiram na sua vida e que lhe proporcionaram alguma proteção. Essa trajetória pessoal, marcada por uma vivência precoce do trauma, das dificuldades, inspirou, sem dúvida alguma, a sua extensa obra teórica a respeito da resiliência. As pesquisas de Boris Cyrulnik enfatizam o papel essencial dos vínculos afetivos e da construção ou reconstrução de sentido na elaboração do sofrimento psíquico, do sofrimento emocional, sobretudo na infância. Ao longo da sua carreira como neuropsiquiatra, Cyrulnik consolidou uma abordagem que integra, que articula neurociência, psicologia do desenvolvimento, cultura, espiritualidade, e tudo isso para compreender os caminhos possíveis de superação de experiências dolorosas, experiências adversas. Antes de prosseguirmos e aprofundarmos um pouco mais, nós vamos relacionar alguns livros que tomamos por base para esse nosso primeiro encontro e já ficam como dicas, como referências para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais a obra desse grande estudioso. O primeiro livro se chama Os Patinhos Feios, uma excelente obra. Segunda obra, as duas de Boris Cyrulnik. Corra, a vida te chama. Ele conta um pouco das suas memórias. Esse nós recomendamos de uma forma especial. Corra, a vida te chama. Se o amigo ouvinte quiser retomar a obra do Nhat Hanh, já comentada, Sem Lama Não Há Lótus, também é oportunidade de entender bem esse paralelo que nós estamos fazendo. E outro livro, que também nos ajudou na elaboração desse programa, é a obra clássica do nosso pensador espírita, Leon Denis, O Problema do Ser,
do Destino e da Dor. Nós integramos esses livros e estamos aqui compartilhando com você esse primeiro episódio da série de programas que vamos fazer sobre o afeto que cura. O afeto como um recurso de enfrentamento das dores emocionais e das experiências ou marcas traumáticas. Nós vamos começar entendendo o conceito de resiliência. O nosso autor define essa palavra como a capacidade de reconstruir a vida depois de ter sido ferido. Quer dizer, depois do trauma, depois de uma experiência emocional difícil, dolorosa, marcante, é retomar, de algum modo, o curso do desenvolvimento. A palavra tem a sua origem na física, precisamente na mecânica dos materiais. O que significa isso? Resiliência, na física, é a propriedade que certos materiais possuem de absorver energia durante uma deformação e retornar à sua forma original, assim que essa força deformadora ela é retirada. Um exemplo clássico disso, amigo ouvinte, a mola ou uma bolinha de borracha. Quando você pressiona a mola, a bolinha de borracha, quando você comprime, elas se deformam. Mas elas voltam à forma original quando essa pressão termina. Então, esse conceito está relacionado à elasticidade, energia de recuperação de um corpo e assim por diante. Foi feita uma transposição desse conceito para a psicologia. E o nosso autor, de modo específico, ele reformula esse conceito. Como já explicamos, resiliência não é apenas voltar ao que era antes, como na física. No caso da psicologia, voltar ao que era antes do trauma. Isso não existe, esse retorno, como no campo da física. E o que seria, então, quando se trata de um fenômeno humano? É reconstruir-se de outra forma. É diferente, com marcas, mas com dignidade e com sentido. Então há uma diferença aí. Mas a ideia é exatamente essa. Resiliência, portanto, é essa capacidade de reconstruir a vida depois de termos sido feridos. Depois de um trauma, depois de uma experiência muito impactante, muito dolorosa. Isso é negar a dor? Não. É fingir que está tudo bem? Também não. É encontrar um novo caminho quando tudo parecia ter ruído. Na obra Os Patinhos Feios, ele mostra como crianças que sofreram abandono só conseguiram se reerguer porque foram vistas, foram acolhidas, reconhecidas, foram ouvidas com atenção e amor. Olha o título do livro. O patinho feio, ele só se transforma em cisne porque ele encontra o olhar de pertencimento. Ele encontra outros da sua espécie. Portanto, é o vínculo que reaviva o sentido e que sustenta a reconstrução. Por isso, o nosso tema, o afeto que cura. Como que o afeto funciona enquanto um recurso de enfrentamento das dores emocionais e dos traumas. A base do processo de resiliência em pessoas feridas emocionalmente, psiquicamente, a base é o vínculo afetivo e a construção ou reconstrução do sentido. Isso fica muito claro a partir do modelo desenvolvido pelo nosso neuropsiquiatra Boris Cyrulnik. Ele afirma que a dor só ganha sentido quando ela encontra um vínculo, uma linguagem, uma escuta. Repetindo, uma linguagem para existir. É difícil se reconstruir sozinho. Nós necessitamos, porque assim evoluímos enquanto humanos, necessitamos do outro, do vínculo. Alguém que possa nos escutar e validar a nossa história,
Isso é importante. Validar, inclusive, a nossa dor. Por isso que o silêncio, a voz que se cala no contexto da dor e das marcas traumáticas, praticamente impede a superação. O trauma não é uma sentença definitiva. Ele pode se tornar o início de uma nova história, mas tem uma condição para isso. Desde que alguém esteja presente para escutar, para acolher, para validar, para nomear. Na visão espírita, nós aprendemos que a dor não é um castigo, não é uma punição, pode ser uma experiência provacional, sem dúvida, mas é, acima de tudo, uma oportunidade de crescimento. E o que mais importa considerar nessa visão é o acolhimento humano, o acolhimento espiritual. Isso sim é parte essencial da cura, porque esse acolhimento ele faz parte do processo de transformação da dor em sentido. A psicologia nos fala da importância dos vínculos afetivos, que eles são fundamentais, são pilares absolutamente essenciais, porque é no olhar do outro, na escuta, na presença, que muitas vezes nós conseguimos nos reconstruir. Nas suas pesquisas, Cyrulnik nos mostra que a resiliência ela não nasce apenas de dentro. Isso é um dado importante, amigo ouvinte. Vamos lembrar do que comentamos no último programa, aquela ideia muito divulgada hoje em dia de que cada um é um empreendedor, um empresário de si mesmo. E vale a competição, porque é preciso vencer. Não, a gente precisa recuperar ou construir um projeto que tenha outras bases. O vínculo, a cooperação, a solidariedade, a compaixão, são outras bases e, portanto, outros valores. E dentro de uma perspectiva psicológica e também espiritual, isso encontra muita evidência. É a própria fundamentação dessa ideia de que precisamos do vínculo. A resiliência, repetindo, não nasce de dentro, mas sim, e sobretudo, do encontro com alguém que nos ajuda a narrar aquilo que parecia inominável. Ou seja, nem sei como dizer isso, não tenho palavras, não tenho nomes para dizer isso. Alguém que nos ajuda a dar um nome à dor. Isso é de grande importância. Isso fica muito claro nos 2 livros já citados, e em outros também, mas hoje estamos trabalhando esses 2. Os Patinhos Feios e Corra, a Vida Te Chama. Na visão espírita nós aprendemos exatamente a mesma ideia, não estamos sozinhos, nem aqui no plano físico e nem no plano espiritual. Há laços invisíveis que se estendem além de uma só existência. Nós temos vínculos do passado, vínculos de afeto, de sentido. Nós temos o amparo dos bons espíritos. Tudo isso, de algum modo, compõe a nossa rede de resiliência. A psicologia nos ensina que ninguém, digamos assim, se salva, se recupera sozinho no mundo afetivo. O Espiritismo diz a mesma coisa, ampliando esse olhar. Ninguém evolui sozinho no universo. Estamos todos chamados à interdependência, ao cuidado, à solidariedade que envolve a vida do corpo, a vida do espírito, as vidas como um todo. Leon Denis, por exemplo, ele enfrentou inúmeras adversidades ao longo da sua vida. Ele nasceu numa família humilde, teve que trabalhar desde cedo para ajudar no sustento do lar, e apesar de muitas limitações nesse sentido, ele se tornou um autodidata dedicado, conseguiu se aprofundar em estudos filosóficos, espirituais. Leon Denis era um homem atento às questões do seu tempo, por exemplo, o problema das guerras, dos conflitos sociais
Ele tinha um olhar cuidadoso e sensível para esses temas e foi bastante abalado pelo sofrimento coletivo da Primeira Guerra Mundial e por esse tempo já estava com dificuldades visuais e mesmo assim persistiu na sua missão, continuou iluminando caminhos através dos seus livros, das suas conferências. Na sua obra clássica já citada, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos convida a refletir que é preciso buscar o conhecimento e o aprimoramento moral como caminhos importantes na superação das dores da existência. Por isso é importante investirmos no autoconhecimento, na transformação moral e encontrar um sentido para o sofrimento. Vemos, portanto, que é possível transformar a dor em aprendizado, o sofrimento em crescimento, mas é preciso o vínculo, o apoio mútuo para superarmos as dores, as adversidades e encontrarmos um propósito maior. Essa é uma ideia muito trabalhada pelo Cyrulnik. Vínculo e sentido se tornam forças de reconstrução. Quando tudo desaba, ensina o Boris Cyrulnik, é possível se reconstruir no vínculo e reencontrar sentido. O que é muito importante nós compreendermos, amigo ouvinte, é que uma experiência traumática ou uma situação impactante do ponto de vista emocional que nós vivemos, isso de alguma forma desorganiza a pessoa. E nessa desorganização, ela pode ficar até mesmo desorientada. Por isso a gente usa a expressão marcas traumáticas. O que é a resiliência? É a capacidade de reconstruir uma trajetória significativa apesar do trauma. É permitir que o sujeito encontre um novo lugar para essa dor na sua biografia. Nem sempre nós vamos acabar com a dor. A resiliência, na visão de Cyrulnik, é um processo relacional, tem a ver com o outro. É um processo narrativo, porque tem a ver com a fala, e é cultural, ocorre num espaço atravessado por valores, conceitos, visão de mundo, num espaço cultural. E tem os seus pilares, por exemplo, a presença de um outro significativo, quer dizer, a escuta empática, o vínculo restaurador. Por outro lado, a linguagem, a capacidade de simbolizar, a possibilidade de narrar a dor. A música pode ajudar, a religião, a arte, a literatura. A resiliência é um processo, não é um evento. Ocorreu ontem a resiliência. Não se pensa assim. É todo um processo. Se reestruturando, a pessoa aos poucos consegue então decidir, escolher. Ela consegue reposicionar o trauma e se recolocar diante da vida. Então a gente pode pensar o trauma como uma espécie de ruptura. Alguma coisa se quebra. E o que seria resiliência? É tentar recuperar isso, ligar, costurar, refazer, reconstruir, mas ela só é possível na relação. Quando tem alguém, quando existe um símbolo, uma linguagem, um amor que nos ajude a recontar a nossa história. A pessoa pode conseguir isso numa ajuda profissional, num processo de psicoterapia, vínculos familiares, os vínculos que são construídos nos espaços de fé, nas comunidades de fé. A religião pode ser uma ferramenta, uma dinâmica poderosa de resiliência, porque ela trabalha na dimensão do acolhimento e na dimensão do sentido. Ela permite a linguagem, a fala, a escuta, mas também, em alguns casos, pode gerar processos de culpa, de cobrança. Então é tudo na justa medida, no ponto de equilíbrio. Ao longo dos seus livros, o nosso autor desenvolve um conceito
que vamos antecipar aqui, mas que vai ser abordado em outras oportunidades. São os tutores de resiliência. Esse é um tema muito importante, amigo ouvinte. É exatamente aquela pessoa que em algum momento da vida ela nos oferece um olhar, uma palavra, um gesto, uma escuta, que impede a ruptura total do ser que já está ferido. E não tem que ser necessariamente um terapeuta, um profissional. É aquela pessoa que naquele momento se constituiu como uma presença que salva, que restaura um fio de uma narrativa, vamos dizer assim. É uma presença afetiva, uma escuta não julgadora, ele reconhece o outro e pode oferecer um sentido. O tutor de resiliência pode ser um professor, um representante de uma religião, alguém que participa dessa comunidade de fé, um líder religioso, um amigo de fé. O ambiente escolar pode funcionar como tutor de resiliência, na figura do professor, um amigo mais velho, às vezes, um parente. E diante dessa experiência, muitas vezes a pessoa ferida, traumatizada, diz assim: obrigado por me lembrar quem eu sou. Eu não sou essa história de dor, esse trauma que eu vivi. Eu posso começar a reescrever a minha história. Muito grato por isso. Então, o tutor de resiliência é essa pessoa. E na experiência infantil, esses tutores de resiliência, pessoas e ambientes que funcionam dessa forma, são muito importantes, porque ajudam a criança nessa recuperação. A pessoa simplesmente, já muito ferida, muito machucada, muito desorganizada em alguns casos, ela, na relação com o tutor de resiliência, ela não afunda. Ela começa a reescrever um outro parágrafo nessa história de dor e de sofrimento. Um outro capítulo, uma outra parte do texto. Nós ainda vamos conversar mais sobre isso. Esse é um tema muito importante, amigo ouvinte. É um tema vasto, um tema amplo. Eu diria também um tema complexo, porque ele transita por várias áreas. E nós estamos, aos poucos, construindo uma proposta de compreensão desse tema a partir, especialmente, das obras desse grande estudioso dos nossos dias. Continua produzindo, continua fazendo seus vídeos na internet, dando entrevistas, lançando livros. É o nosso autor, Boris Cyrulnik. Vale muito a pena conhecer os seus livros. E para ter uma ideia dos seus estudos, o livro que nós queremos recomendar é o que já falamos. Corra, a vida te chama. Ele conta um pouco da vida dele, das dificuldades, dos sofrimentos, desde os 6 anos e meio de idade. E fala de coisas reais. E a possibilidade, lembrando o ensinamento do monge vietnamita, a arte de transformar o sofrimento. E Cyrulnik encontrou no vínculo, no sentido, uma nova compreensão da dor, da privação, do trauma, do sofrimento. E tem se dedicado ao estudo, à pesquisa, à ciência, à literatura, ressignificando toda a dor que ele viveu, transformando essa dor num crescimento. Isso é um processo de resiliência. Nós vamos ainda conversar muito sobre esse tema. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.